Olá, tudo bom, pessoal? Que vai fazer prova da banca Fundatec. Essa banca é uma banca que eu gosto bastante quanto ao que cobra de português, mas ela tem uma estética um pouco diferenciada na cobrança das questões. Normalmente, uma prova da Fundatec cobra um texto, vamos ver o texto? Aqui eu peguei uma prova de 2015, tá? Certo? Foi para o BRDE, certo? Geralmente o texto que vem para vocês, tá? Serão textos com espaços a serem preenchidos, tá? E esses espaços podem vir de duas maneiras. Pode ser uma linha contínua, que eles chamam de lacuna ou lacuna tracejada, ou pode ser uma lacuna, tá? Com pontinhos, olha lá, que eles chamam de lacuna pontilhada. Podem ter esses dois tipos de lacuna a serem preenchidos na sua prova. Tá? Geralmente, as primeiras questões da prova, a questão 1, 2, enfim, são exatamente as questões para você preencher essas lacunas, tá? Para que depois você leia o texto como um todo, para interpretar o texto. Então, é comum acontecer de a primeira ou a segunda questão seria uma questão já de gramática, de preenchimento dessas lacunas. Aí, em seguida, as questões de interpretação, porque aí você tem condições de ler. Você há de convir comigo que para que você leia com atenção e com garantia de que está entendendo o texto, essas lacunas já devem estar preenchidas com a opção que você escolheu, correto? Então, você precisa desse preenchimento das lacunas para aí sim ler o texto todo. Para preencher essas lacunas, não há necessidade de ler o texto todo. Ler o parágrafo é suficiente. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, fiquem atentos. Hein? Uma coisa é lacuna tracejada, outra coisa é lacuna pontilhada. As setas provas da Fundatec, que tem apenas uma lacuna tracejada, ou só pontilhada. Tá? E algumas poucas nem têm essas lacunas a preencher. Tem um texto já corrido, normal. É mais raro. Geralmente a banca, como eu disse, gosta desse tipo de prova, com lacunas a serem preenchidas, lacunas tracejadas e pontilhadas na mesma prova. Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso. Uma primeira questão, então, seria preencher, a primeira, a segunda questão, preencher essas lacunas. Né? Olha lá, quantas tem? Dá uma olhadinha. Só dê uma olhada. Opa, voltando aqui. Tá? Quantas lacunas a gente tem para preencher? Então, não dá para ler o texto se você não tiver já com isso preenchido, tá claro? Então, vamos lá. A primeira questão dessa prova, por exemplo, era para preencher com porquês. Considerando o contexto de ocorrências e o correto uso do porquê, as lacunas da linha 3, 23 e 31, olha lá, volta aqui. 3, tá? 23 e a 31 não coloquei aqui. Essas lacunas 3 e a 23, note que elas estão tracejadas, estão contínuas, né? Lacunas contínuas. É como eles chamam de lacuna apenas. Quando se chama apenas de lacunas, quer dizer essa lacuna contínua ou tracejada, tá bom? Então, vamos preencher com os porquês. Para não ter de voltar lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, esse trechinho aqui. Você que vive de planos, que faz resoluções, que não pode parar, está preparada para recomeçar tudo de novo? Porque é assim mesmo. Esse porquê é pois, é o porquê que equivale a pois. Tá? Então, a gente vai porque é assim mesmo. É com este porquê que você vai preencher. Nisso, você já teria um gabarito já focando na alternativa D e na alternativa C. Isso já diminui bastante as opções que você tem aqui, não é isso? Na continuidade, tá C. Está cada vez mais complicado administrar as horas, as mensagens não param. Por quê? Pois, de novo, as mensagens não param. Então, note que nós já temos uma resposta, que é a alternativa D, certo? E para terminar, mas principalmente gerenciar nossas expectativas em relação a elas, a questão do tempo vem mais, tá? Olha só, aqui, pois a questão do tempo vem mais, então você tem aqui a alternativa D. Então, primeiro você preenche tudo, faz essa questão que era a primeira da prova, tá? Essa questão preencheu as lacunas integrais, ou simplesmente lacunas ou lacunas tracejadas, e não as pontilhadas, né? Certo? Muito bem. Agora, a questão 2 pediu para você preencher as lacunas pontilhadas. Então, veja, analise as assertivas abaixo sobre o preenchimento das lacunas pontilhadas, das linhas 3, 10, 18 e 31. Vamos voltar aqui rapidinho? Vamos voltar tudo, ó, comigo, volta, volta, volta. 3, 10, 18 e vai ter lá na 31, tá? Certo? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês como funciona a prova. Então, aqui nós vamos
ter a lacuna 3, 10, 18 e 31 para ser preenchidas. E preenchidas com que assunto? É o verbo ter e o verbo vir. Sim, esse é um outro assunto que a Fundatec adora. Sobre a dica dos porquês e do ter e vir, aguarde a próxima dica, a gente vai falar delas. A dica aqui é para você olhar a estética, tá? Então, preenchendo esses trechos, comigo aqui, para não ter que ficar voltando, né? É assim mesmo, um mês acaba e logo vem outro. E outro mês vem. Aqui eu tenho o verbo no singular, por isso não tenho acento, tá? Certo? Daí, me vem à memória meus tempos, tá? Os meus tempos aqui, tá? Olha só, com acento circunflexo. Então, vamos comigo. Na linha 3, a lacuna deveria ser preenchida por vem, pois o sujeito é outro? Sim, vem sem acento, porque o sujeito é outro. Correta a linha 1. Na linha 2, a lacuna da linha 10 deveria ser preenchida por vem, visto que o sujeito é um me? Não, primeiro que o me jamais seria sujeito. A gente vai ver isso, né, em outras dicas. Enfim, o me é um complemento verbal e não um sujeito aqui. O sujeito aqui está aqui, ó, está um pouco longe, né? Daí, meus tempos vem me à memória, entendeu? Os meus tempos é o sujeito posposto, assim como o outro também foi sujeito posposto, né? Agora ele vai perguntar sobre a linha 3 aqui, ó. O verbo já é o verbo ter, vamos ver? A ansiedade de tudo para ontem fez surgir um padrão de comportamento que a psicologia tem investigado. Então, a psicologia tem investigado, o sujeito é psicologia, e o tem no singular, sem acento, que é o que está sendo dito aqui, ó. Tá certinho que na linha 18, o tem que estar sem acento no singular para concordar, pois o sujeito é a psicologia. Então, tá certo o que se fala da 1 e da 3, ou seja, o que se fala sobre a linha 3 e a linha 18. Agora, a última linha 31 seria assim, a pergunta tem a ver com o verbo ter de novo, vamos ver. A questão do tempo tem mais eco nas nossas vontades. Então, a questão do tempo, toda essa expressão é o sujeito, só que está concordando com questão, que está no singular, né? E aí eu tenho tem no singular. O que está sendo dito aqui? Vamos ver. Que a lacuna 31 deveria ser preenchida com tem circunflexo no plural? Não, exatamente porque o sujeito, tá, todo ele, inclusive, está no singular. Então, nós temos uma questão em que a alternativa 1 e a 3 estão corretas. Mas o mais importante aqui, não, vocês viram, não foi falar da gramática, tá? Do verbo ter, do verbo vir. Não, nem do porquê. O que eu quis mostrar para você aqui é a estética da prova. Então, você vai se deparar com uma prova em que haverá lacunas. Essas lacunas, elas podem ser de dois tipos, e que haverá, então, questões para preenchimento dessas lacunas. Só depois você vai ler o texto inteiro, entendeu? Não vai ler o texto todo antes de preencher a lacuna, tá? E até porque as primeiras questões nem são desse tipo de interpretação total do texto. Aí é que entram as questões de interpretação, depois que você já preencheu as lacunas, ok? Então, um beijo para você, espero que eu tenha contribuído no entendimento de como é a prova da Fundatec. Agora, depois dessa dica, vocês vão assistir duas outras dicas, né, em algum momento aqui, uma dica de como usar os porquês e outra do verbo ter e do verbo vir. Realmente são assuntos bem caros à Fundatec, tá bom? Vejo você na próxima dica. Tchau, tchau.